No mês de julho, foi lançado pela editora Fonte este livro, A Humanidade de Jesus. Caso você deseje adquirir, só entrar na editora ou no seu catálogo. Também no mês seguinte, o livro, pela mesma editora, Uma Vida com Promessa. E neste mês de setembro, o terceiro livro, que tem o título como A Arte de Jesus Lidar com Pessoa. E é sobre este livro que eu queria compartilhar com você e abordar alguns assuntos sobre esta obra. Você que está com Bíblia, algum dos irmãos aqui presente, eu gostaria de compartilhar com você alguns versículos da palavra de Deus que está no livro de Filipenses, capítulo 2. E você que tem em casa pode também acompanhar a leitura da palavra do Senhor, Filipenses, capítulo 2, o versículo 4 e o versículo de número 21. Filipenses, capítulo 4, capítulo 2, o versículo 4. A palavra de Deus diz assim: cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. O versículo 21. Pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Neste livro, a arte de Jesus lidar com pessoas não se dá a partir de um surto psicótico. Jesus lidar com pessoas não de maneira sozinha, muito pelo contrário. Jesus lidar com pessoa na convivência com ela. E para Jesus ter interesse absoluto pelo ser do ser humano, é necessário que ele venha tirar algumas roupagens que são impostas sobre a vida de cada indivíduo que é colocado para que não resplandeça a glória de Deus. E para Jesus ver o ser de cada pessoa e adentrar nas roupagens que a sociedade impõe sobre eles, foi necessário Jesus aprimorar a sua boa convivência com pessoas. E para isso, Jesus, desde cedo, apropriou da Torá. É impossível Jesus poder ter dito: ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, se ele não memorizasse a Torá. É tanto que ele, na idade de criança, como se fosse uma prova, ele vai em Jerusalém e diante dos doutores da lei, ele dá como se fosse uma aula do verdadeiro significado da Torá. Na verdade, Jesus interpreta a Torá como a verdadeira essência da palavra de Deus. Isso nós podemos ver no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. Está ali a essência do decálogo, da Torá de Javé. É uma ética e uma espiritualidade a qual Jesus apropriou pela sua educação mediante a Torá.
Na época de Jesus, você sabe muito bem que a aplicação da Torá estava obsoleta. Não estava trazendo sentido e nem vida ao homem e à mulher que queria ter melhor relação com Deus. Jesus percebe isso. Jesus percebe uma roupagem colocada no indivíduo que, ao invés de aproximar do Deus que estava próximo, a má interpretação da Torá estava afastando as pessoas. Então Jesus percebe, na sua relação com os líderes da sua época, doutores, conhecedores da Torá, que eles não estavam apontando o indivíduo para o reino de Deus a qual estava sendo proposto. Então Jesus, ele abandona esse grupo. Ele parte para alguém que realmente estava visando o reino de Deus naquele momento. Então ele aprende e vai conviver com o profeta João Batista. Isso está nas nossas escrituras. E com o profeta João Batista, Jesus aprende a como lidar com um público maior. Jesus aprende a como lidar com poucas pessoas, como alguns discípulos. É tanto que no Evangelho de João diz isto, que os primeiros discípulos de Jesus eram os discípulos de João Batista. Jesus aprende e vê que João Batista estava apontando o caminho do reino de Deus. É tanto que na convivência, no lidar de Jesus com o profeta João Batista, Jesus assemelha a mesma linguagem de João Batista. É tanto que no movimento profético, a gente percebe tanto João Batista como Jesus mostrando semelhança, até na maneira de se vestir, a vida modesta. A gente percebe que Jesus e João Batista aplica-se à sua vida uma lei chamada a lei do Nazireu. Não ingerir bebida forte, não entregar-se à relação sexual, ou ter o prazer de ter uma esposa do seu lado. João Batista não tem isto, muito menos o nosso Senhor. Jesus aplica e aprende a como lidar com pessoas de diversos tipos de pessoas na convivência com João Batista. Não é do nada. Jesus não mostra interesse absoluto pelo ser da pessoa sem primeiro ter essa convivência. A Torá ele memoriza. Era a regra de qualquer pessoa na época de Jesus ou um judeu aprender os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. E Jesus aprende. Na convivência com João Batista, Jesus aprende como lidar com um público maior. É tanto que Jesus chega a ser batizado pelo João Batista. E naquele momento, o Espírito Santo vem sobre o nosso Senhor, a plenitude do Espírito sobre o nosso Cristo, e a partir de então, ele visa exclusivamente como libertar, como trazer dinâmica e vida abundante à alma do indivíduo. E muito mais, antes de Jesus lidar com pessoas, Jesus também aprende a lidar com um grupo menor de pessoas. Ele aprende a andar dia a dia com alguns discípulos, ali no conflito com cada um, na indiferença de cada um, na alimentação de cada um. Jesus convive com um número menor de pessoas, dia após dia, pois Jesus precisava disto. O número de pessoas que estava diante dele era enorme, e ele precisava, para trazer o reino de Deus, para tocar no coração de cada um, ele precisava de maneira específica como atingir o coração de cada homem e de cada mulher. Então, na convivência com alguns discípulos, Jesus aprende o verdadeiro significado que para lidar com pessoas é preciso estar com pessoas. Caso contrário, é impossível. Jesus não poderia ser um grande mestre, um grande líder, um homem que trazia multidões ao redor de si. As pessoas tinham desejo, tinham prazer, tinham alegria de querer estar perto de Jesus, porque ele mostrava, como diz, ou como eu comentei em um dos meus livros, ele mostrou Deus na sua plena humanidade.
À medida que Jesus mostrava a Deus o quanto ele estava sendo humano, mais as pessoas sentiam desejo de viver uma espiritualidade que o libertava. E mais ainda, antes de Jesus ter interesse absoluto por pessoa, Jesus conviveu, está nos evangelhos sinóticos, sempre e constantemente com sua família. Jesus não é como aqueles líderes modernos, quando chega em um status ou em uma posição elevada, afasta-se dos parentes e dos amigos. Jesus não faz isso. Pelo contrário, ele está constantemente com a sua família, Maria, José, os seus irmãos. É tanto que Jesus prestava atenção ao que a sua família o dizia. Alguma coisa, quando estavam ameaçando. A Bíblia diz que teve uma ocasião que estavam tentando matar Jesus, e os irmãos de Jesus disseram: Jesus, saia daqui e vai para outra cidade. Depois você retorna. E Jesus ouve os seus irmãos. A Bíblia diz que do início ao fim do ministério de Jesus, Jesus está sempre ao lado da sua mãe. Maria, ela vê Jesus dessa forma, como Joquebede. Joquebede, quando olha para Moisés, vê Moisés como um grande representante de Deus, aquele que iria trazer à humanidade realmente a revelação de Deus, e ela faz de tudo. Maria, da mesma forma, ela leva constantemente, em nome de Deus, amor, carinho, dedicação, e mostra o quanto ela estava disposto para estar ao lado do seu filho. Então Jesus, antes de lidar com multidões, com pessoas de vários tipos de estratos diferentes, ele precisou dessa educação, ele precisou aprimorar da Torá, ele precisou ter um representante profético na vida dele, que era o profeta João Batista. Ele precisou estar com pessoas 24 horas, ele esteve com a sua família antes de lidar com todo tipo de pessoas. E a gente vê isso nos evangelhos. A gente vê Jesus, e isto eu queria que você notasse no seu coração. Jesus, ele tem uma percepção que poucos até então têm. Jesus não deixa que a roupagem social faz com que ele não vise o ser da pessoa. Porque é no ser da pessoa que Deus revela a sua grandeza e o seu poder. E isso Jesus faz com maestria. Um exemplo, todos nós sabemos, que na época de Jesus, a cultura patriarcal realmente colocou uma roupagem de exclusão sobre a vida das mulheres. Na época de Jesus, a cultura patriarcal colocou uma roupagem de não poder a mulher agir ou falar em nome de Deus. Então o que Jesus faz? Ele usa a linguagem poética para tocar na emoção e no ser da mulher. Isso a gente vê. Jesus senta perto de Marta, Jesus senta perto de Maria e usa a linguagem poética para que ela seja tocada na sua alma e no seu coração. E com certeza Jesus falou isso para Maria e para Marta, para mostrar a revelação do Evangelho. Olha, Marta e Maria, olhai para os lírios do campo, para as plantas, olha para os pássaros. Jesus usa uma linguagem poética para que toque no ser de Maria e de Marta e revele a ela Deus. Da mesma forma Jesus faz com a mulher samaritana. Ele querendo tirar a roupagem da exclusão, da divisão que havia entre cultura samaritano e judeu. Jesus chega diante da mulher samaritana e usa uma linguagem simbólica. Todos nós sabemos disso. O símbolo é algo que revela outra realidade. E Jesus chega diante da mulher samaritana, ele ouve a mulher samaritana. E naquele momento, ele querendo falar do poder do Espírito Santo transformador e que faz com que a pessoa saia em todos os lugares pregando o Evangelho, ele diz para a mulher samaritana, usando uma linguagem simbólica: se você realmente beber dessa água a qual estou lhe oferecendo, rios de água vivas fluirá do seu ventre.
Naquele momento, Jesus revela a Deus usando uma linguagem simbólica, usando a água para falar àquela mulher que estava com conflito religioso, conflito cultural, e a partir daquele momento, ela sai para pregar o Evangelho. E ela prega o Evangelho e traz multidão até Jesus. Ela diz: olha, eu encontrei realmente o Messias. Ele me revelou algo extraordinário. Ele tocou no meu coração. Ele olhou para a minha alma. Ele adentrou no meu ser e me mostrou a grandeza de Deus. Não tem como não proclamar este Evangelho. Amém, irmãos? Jesus faz isto. Ele, para lidar com pessoas, ele usa todos os instrumentos possíveis, mas para que toque a alma. Jesus não deixa passar ninguém desapercebido. Jesus, ele é sensível à voz, ao olhar, ao choro de qualquer pessoa que chega até ele. Um exemplo também, já que eu estou falando das mulheres, é aquela mulher que tem o título de pecadora. Jesus chega para almoçar na casa de alguém e ali ela chora abundantemente aos pés de Jesus. Jesus sensibiliza. Jesus percebe que ela realmente estava precisando de uma oportunidade, porque Jesus viu nela o quanto ela estava amando, o quanto havia amor no seu coração. Então Jesus, ele para lidar com pessoas, ele precisa penetrar e tentar resgatar, desbloquear, que está sobre a vida de cada indivíduo, roupagem que a sociedade impõe sobre ele. E por isso que Jesus tem essa missão. É por isso que nós também temos essa missão, olhar além do que os olhos possam ver. Olhar com os olhos da fé. Olhar com os olhos espirituais, porque fazendo assim, a gente consegue atravessar muitas camadas que a sociedade impõe sobre nós, que nos afasta de Deus. É por isso que para lidar com a pessoa, precisa visar o ser da pessoa. Como o apóstolo Paulo diz, o homem interior. Se nós não visarmos o homem interior, é impossível haver verdadeira libertação. Se não visarmos o homem interior, é impossível realmente ter a verdadeira graça de Deus no coração de cada pessoa. Então Jesus, ele tem essa missão. Ele, para lidar com a pessoa, ele precisa tirar a roupagem social que está sobre a pessoa. Outro exemplo clássico que nós conhecemos. Estava ali diante de Jesus o cego Bartimeu, um mendigo. A sociedade colocou sobre ele uma roupagem que ele era inválido. Colocou sobre Bartimeu uma roupagem que ele não tinha possibilidade de cooperar com a reestruturação da sociedade. Todos passavam perto de Bartimeu e passava de largo. Ninguém nunca prestou atenção na alma, no ser de Bartimeu, que poderia revelar grandes coisas à humanidade. Um exemplo é quando Jesus está passando com a multidão, Bartimeu até clama, porque ele fazia isso constantemente, tentando chamar a atenção de algumas pessoas. Mas ninguém presta atenção em Bartimeu, porque foi colocado sobre ele uma roupagem de impossibilidade, uma roupagem que ele não pode cooperar com a transformação, uma roupagem que ele não pode realmente mostrar valores éticos e espirituais na sociedade. Mas era apenas um homem que só pedia, era apenas um homem que só queria algo de alguém. E Jesus faz o contrário, amado. Jesus passa perto de Bartimeu e talvez era isso que Bartimeu queria. Jesus não estava vendo a vida de Bartimeu como a sociedade estava vendo. Jesus vê Bartimeu como aquele homem que é a imagem, a semelhança de Deus. E Bartimeu percebe isto. E Jesus faz algo na vida de Bartimeu que o transforma. Jesus convida Bartimeu para fazer parte ou participe da transformação da sociedade a partir do reino de Deus. E Jesus chama Bartimeu. Bartimeu, venha, você está sendo convidado, venha fazer parte desse novo movimento do reino de Deus. E Bartimeu fica assustado. Talvez Bartimeu só queria isto, que alguém o convidasse,
que alguém olhasse para o seu ser, homem, imagem e semelhança de Deus. É por isso que Jesus atrai, porque ele não deixa que a sociedade bloqueia esse lado dado por Deus ao ser humano. Então ele convida Bartimeu. Venha, Bartimeu. Bartimeu só queria isso, ser convidado. Talvez lá no íntimo dele ele pensava isso: ninguém me convida para nada, ninguém me chama, ninguém faz com que eu venha fazer parte de um movimento. Todos me veem como aquele que pede, todos me veem como aquele que não tem nenhum prestígio, todos me veem como aquele que é ignorado por todos. Enquanto Jesus vai além, ele visa o ser, a alma do ser humano, que é a imagem e a semelhança de Deus. Da mesma forma aquele outro camarada, oposto de Bartimeu, o rico, o publicano, riquíssimo. Só que todos olhavam para ele com outros olhos, olhos de rejeição, olhos de recusa, por causa da profissão dele. Ninguém gostava de um publicano, ninguém olhava com bons olhos para o publicano, nem cumprimentava um publicano. Foi colocado uma roupagem sobre a vida do publicano só por causa da sua riqueza e da sua profissão, como alguém imprestável. Mas a mesma coisa de Bartimeu. O publicano só queria ser convidado. O publicano só queria que alguém o chamasse para participar do evento de transformação. Então Jesus para ali naquele momento e chama o publicano. É tanto que a Bíblia diz que Jesus tinha um hábito para ter essa abertura e atingir a alma do ser humano. Ele ia e comia na casa dos publicanos. Zaqueu. É tanto que Jesus chamou um, chamado Levi, ou Mateus, para ser um dos seus discípulos. E com certeza, esse homem que sentia desprezado, porque a sociedade impôs sobre ele, talvez ele estava até acreditando. Ele furta, ele usurpa, ele tira o que é do outro para se beneficiar. E talvez isso até incutiu dentro do ser dele. E talvez ele apresentava-se assim na sociedade. Mas Jesus não vê isto. Jesus vê a alma. Jesus vê o ser. E Jesus relaciona com cada um de nós dessa maneira. É assim que a Bíblia ensina. Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência. Deus vê o coração. Deus vê a nossa alma. Ele sabe o momento certo de nos chamar, porque Ele acredita em nós. Deus sabe que nós podemos e muito cooperar com a constituição, a configuração de qualquer realidade. E Jesus fazia isso. Então, para Jesus, amado, lidar com a pessoa, Ele apropriou-se de muitos recursos. Jesus era mestre. Ótimo. Imagina comigo, você que está aí assistindo. Imagine, há 2000 anos atrás, sem energia, sem luz, sem nada. Na tardezinha, a maioria das pessoas na época de Jesus vivia no campo, uma terça parte, se eu não me engano. E no campo, Jesus contou muitas parábolas, que havia muita violência. Não havia muito a proximidade de um para com o outro, porque em nome de um pedaço de terra, o pai brigava com o filho, e o filho brigava com o pai, e não conversavam-se mais. Na época de Jesus, a lei que prevalecia era do olho por olho e dente por dente, da espada. Essa é a época de Jesus, e a maioria da população vivia no campo. Imagina agora, à tarde, dezenas, centenas, milhares de pessoas se reunindo, porque no campo, uma terça parte da população vivia ali. Imagina essas pessoas reunindo à tarde para ouvir uma palavra de alento, uma palavra de esperança, uma palavra de dias melhores. Então Jesus apropria de muitas histórias narrativas.
E uma das narrativas, uma das histórias que Jesus contou é a parábola do filho pródigo. Quando a gente olha esse contexto, eu imagino, porque Jesus, ele visa a alma da pessoa, ele visa o ser da pessoa, ele visa o espírito da pessoa, e ele contando para aquela multidão a história do filho pródigo, com certeza, no decorrer, quando Jesus ia contando aquela história, e Jesus era bom para isso, muitos pais que havia desistido dos filhos, com certeza, estavam em lágrima diante de Jesus, chorando, porque Jesus estava reatando o que a sociedade impôs no coração do homem. Com certeza, irmão, um com o outro que não podia mais pegar na mão do outro, mas Jesus contando essa parábola do filho pródigo, com certeza, após Jesus contar, um abraçou o outro. Quantas pessoas, depois que Jesus contou a parábola do filho pródigo, que estava distante de Deus, não acreditando mais em Deus, por causa das intrigas dos homens, da violência do homem, da dureza dos homens. Na época de Jesus, tinha muito isto. E quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, com certeza, muitas pessoas estavam chorando e querendo ter maior aproximação de Deus. Porque Jesus visa isto. Jesus sabia muito bem que quando ele contava algo, era uma extensão da sua vida. Neste livro aqui, há um capítulo que eu trabalho sobre a ética e a espiritualidade de Jesus. Tudo que Jesus ensina ou transmite é uma extensão da sua própria vida. Ele vive primeiro, ele vivencia antes de anunciar. Então a ética e a espiritualidade de Jesus era uma vivência dele, era impossível ele fazer isto. Como é que ele poderia contar a parábola do bom samaritano se ele não vivesse o pleno amor? É impossível. Ele, para contar a parábola do bom samaritano, ele deveria viver de igual forma. Então Jesus usa esses recursos. Para lidar com pessoas, não há uma só forma. Para lidar com pessoas e influenciar, não há uma só maneira. A maneira de Jesus, ele apropria da poesia, da alegoria, da narrativa. Ele apropria e vê o ser de cada ser humano, porque ele sabe que a nossa alma, o nosso ser é complexo. Não há uma só maneira. Nós que estamos no século 21, com todo o aparato, com toda a instrução, com toda a educação, ainda há muito a ser constituído. Nós estamos num processo de transformação. Nós estamos num processo de sempre mudança. E quando nós aprendemos a lidar com pessoa à maneira de Jesus, com certeza haverá vida e vida com abundância. Quando nós aprendemos a lidar com pessoa visando o ser dela, sendo capaz de atravessar as muitas roupagens. Às vezes eu falo isto, quando eu estava estudando aqui em feira, isso é normal com qualquer ser humano. E a gente passa nas avenidas principais, ou nas lojas aqui de feira, eu acho que ainda deve ter isso hoje ainda, vez por outra a gente vê alguém ali jogado, pedindo algo. Não é porque nós somos maus e ruins, mas de tanta gente passar por aquela pessoa, a gente ignora mesmo. A gente visa apenas o estereotipo. O interesse absoluto de Jesus por pessoa é o contrário. Ele de maneira alguma, ele parou diante de alguém pelo que os olhos naturais poderiam ver. Ele parava diante de alguém e no encontro que Jesus tinha com cada pessoa, ele fitava. É por isso que a Bíblia diz que a janela da alma são os olhos. Jesus, ele fitava nos olhos de cada um para revelar a grandeza de Deus a cada ser humano. É por isso que eu convido a você, que você venha ter essa oportunidade
de ler esse pequeno livrinho, A Arte de Jesus Lidar com Pessoas. Entra na Editora Fonte e peça esse livro. Eu acredito que você vai ser abençoado. Eu acredito que você vai aprender um pouco mais o que você já tem aprendido até então com a vida de Jesus. E mais do que nunca, hoje nós precisamos debruçar um pouco mais sobre a humanidade de Jesus para mostrarmos espiritualidade àqueles que estão perto de nós. Que Deus abençoe você. Eu vou estar orando e logo após o pastor está lá fazendo as considerações. Ó Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença neste momento, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe a vida de cada um que está participando deste culto online. Que o Senhor, meu Deus, toque no ser dela, para que ela possa aprender com Cristo Jesus como viver melhor com seu semelhante. E quando aprender contigo, Senhor, que a ética, a espiritualidade desse irmão e dessa irmã possa ser semelhante à de Jesus, uma extensão da intimidade com Deus. Abençoe cada irmão, Senhor, que está aqui neste momento, que teu Espírito Santo possa dar a ele e possa dar a ela a iluminação espiritual, assim como Jesus, e apropriar da tua palavra para avisar o ser de cada ser humano. E assim, Senhor, o Senhor será, como sempre, glorificado através dos teus filhos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O pastor está com a palavra, por favor.